Quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Essa é uma noite especial, que a gente está aí há alguns dias, depois do Dia Internacional da Mulher. E é claro que eu gostaria muito que quem pregasse hoje fosse uma mulher, Eu até conversei com a minha esposa essa semana, Mas a gente acabou não conseguindo aí chegar num consenso muito rápido. Mas eu não poderia, ainda que na ausência aqui de uma mulher para pregar, eu não poderia deixar de falar de alguma mulher, relacionada aqui às Escrituras. E como a gente comentou semana passada, que nós estamos no caminho de uma sequência de mensagens que a gente começou semana passada relacionada também à evangelização. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o profeta Isaías. E lembram como é que terminou o texto lá de Isaías capítulo 6? A gente falou muito sobre santidade, é claro, mas no final do texto que a gente leu, o Senhor ele faz uma pergunta, A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E quem é que responde a pergunta? Isaías, Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente quer ser parte desses enviados, dessas enviadas, desses homens e mulheres que vão fazer diferença no reino de Deus, E nessa noite, eu quero ainda também falar de uma mulher que foi enviada por Jesus e que também fez diferença, que evangelizou e que de alguma maneira foi útil no reino de Deus. Quero falar nessa noite sobre uma improvável do Senhor Jesus. Guarde esse tema, uma improvável do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 4. Abra comigo aí a sua Bíblia e logo, logo a gente vai fazer aqui a leitura juntos e orar para entendermos melhor aqui aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Uma improvável do Senhor Jesus. João, capítulo 4. A partir do versículo 1 mesmo, nós vamos fazer aqui a leitura. Uma leitura um pouquinho maior, então acompanhe bem aí comigo. Versículo 1 diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não precise mais vir aqui buscá-la e não tenha mais sede. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão em dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte,
mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? E então saíram e foram até onde Jesus estava. Amém? Feche seus olhos comigo aí, vamos orar. Pai querido, uma vez mais, Senhor, te rendemos graça. Uma vez mais, ó Deus, te agradecemos. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já falou, já ministrou, já fez, ó Deus, acontecer aqui nesse ambiente, nesse lugar. Nós estamos, ó Deus, aqui nessa noite sedentos pela Tua presença. E a Tua palavra, Senhor, ela sempre fala conosco, sempre. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz. Queremos, ó Deus, te apresentar essa palavra que acabamos de ler. Queremos te apresentar a nossa vida, papai. Vem falando conosco, vem nos dirigindo, vem nos guiando em toda a verdade. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro de uma maneira poderosa, impactante, transformadora. Que a gente não volte para casa como a gente entrou, Senhor. E eu sei que muitos entraram aqui bem, mas que saiam ainda melhores. Mas talvez, Senhor, alguns entraram aqui mal, preocupados, ansiosos, pensando em algum problema, Senhor, mas que eles saiam melhores do que entraram também, Senhor, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra nos desafia. A Tua palavra, Senhor, é a Tua voz falando conosco. Então, fala com a gente, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, nessa noite eu quero falar sobre uma improvável de Jesus. Uma improvável. Nós estamos aí, como eu disse, há alguns dias, depois do Dia Internacional da Mulher. É uma data importante. É uma data que, de certa maneira, faz a gente refletir, trazer à nossa memória, toda uma história em que as mulheres têm sido silenciadas, negligenciadas, em que as mulheres até hoje estão lutando para conseguir algum espaço. E se tem alguém que eu olho aqui para as Escrituras e que deu voz para as mulheres, foi Jesus. Então ninguém melhor nessa noite do que Jesus para servir de exemplo para a gente e nos ajudar a quebrar diversos paradigmas dessa nossa sociedade que ainda tem muito de um machismo estrutural. Ninguém melhor do que Jesus para fazer isso. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar sobre uma mulher improvável. As pessoas não davam valor absolutamente nenhum para ela. Não imaginavam que ela poderia ter nenhuma utilidade. Mas de repente, Jesus usa essa mulher na sua improbabilidade. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a respeito disso. Olhando para esse texto, nós começamos a nossa leitura verificando que Jesus ele estava saindo de uma certa região, seguindo o seu caminho para um outro lugar. É dito aqui que ele ia agora para a região da Galileia, mas era necessário que ele passasse por Samaria. E eu fiquei me perguntando sobre essa necessidade dele passar por lá, porque afinal de contas, será que era apenas uma necessidade no sentido logístico? Será que
do trajeto de onde ele estava para sair da região da Judéia, para ir até a Galiléia, será que ele precisaria necessariamente passar pelo território de Samaria? Não necessariamente. Ele tinha algumas alternativas. Ele poderia escolher, no mínimo, mais 2 caminhos, além desse caminho que cruzava aqui a região de Samaria. Então, olhando para o contexto todo aqui que vem anteriormente e posteriormente, a gente pode inclusive pensar nessa necessidade muito além de uma necessidade logística, porque Jesus, claro, escolhe aquele caminho, mas mais do que escolher um caminho, ele tem uma missão para cumprir, ele tem algo para fazer. E aí eu percebo, irmãos, que Jesus não joga a conversa fora, que Jesus não perde tempo. Ele precisava passar por lá, havia essa necessidade. É nítido, no decorrer dessa narrativa de João 4, que ele tinha alguma coisa para fazer com aquela mulher. E quando ele chega nesse lugar, diz aqui no versículo 5, quando ele chega numa cidade samaritana chamada Sicar, uma região muito importante, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor sobre ela. Inclusive aqui o texto diz para a gente, até mesmo que nessa região ficavam as terras que Jacó tinha dado para o seu filho José, o José do Egito. A gente tanto fala, né, que governou o Egito. E menciona no versículo 6 que tinha um poço por ali. Jesus estava cansado, encostou nesse poço, próximo do poço. O horário era por volta de meio-dia. E veio uma mulher samaritana para pegar água. E aqui começa toda a conversa, né? Jesus vê que ela pega água e pede água para essa mulher. A mulher, de imediato, já responde para Jesus com um tom de suspeita. Um tom de defensiva. A pergunta dela é o seguinte: por que você está me pedindo água? Judeu não bebe água no mesmo recipiente que um samaritano colocou a mão, por exemplo. E a gente vai entender o porquê disso. Por que você está me pedindo água? Se eu sou uma samaritana e você é um judeu. Qual a razão disso? E tudo isso, na verdade, tem a ver por causa de um pano de fundo histórico, gente. De um pano de fundo que não é, talvez, muito agradável de se conhecer essa história, esse lado ruim, né, da história do povo judeu. Um povo que acabou, infelizmente, né, praticando uma série de preconceitos, de discriminações. Podemos até dizer de racismos, por elevar a sua etnia em detrimento das outras. Quando a gente ouve falar, por exemplo, do termo gentio, que eram os estrangeiros, né, ou seja, as pessoas que não faziam parte da etnia, do sangue do povo de Israel, do povo judeu, gentio, num primeiro momento, significa simplesmente a ideia de estrangeiro, de nações, mas ela vai ganhando um sentido muito negativo, que envolve a ideia de gentalha. Ou seja, eles são o povo eleito, o povo escolhido. E os outros povos são a gentinha, são a gentalha. Na medida que o tempo vai passando, isso ganha um teor muito mais negativo, porque quando o povo de Israel do norte, né, é levado em cativeiro pelos assírios, e aí se você quiser se lembrar mais dessa história, né, vai lá para a Bíblia, lê a história lá do rei Ezequias, e antes do povo tentar entrar na terra de Judá, eles estão lá no norte, né, derrubando o povo de Israel, e levando os israelitas em cativeiro. Quando eles levaram o povo israelita em cativeiro, houve uma mistura religiosa, sincretismo, né, religioso, e houve mistura étnica também. E aqueles israelitas começaram a se casar com outros povos diferentes. Os judeus do sul, né, o povo do sul, passam a ser chamados de judeus por causa da tribo que sobra, que é a tribo de Judá. Eles olham para esse povo com muita discriminação, dizendo: vocês são mestiços. Vocês não são uma raça pura. Por isso que eu digo que é um pensamento racista. Vocês não são uma raça pura. Nós somos a raça pura. Para vocês terem ideia de como que isso acontece, gente, há um livro apócrifo, né? Para nós, protestantes, ele é apócrifo, mas ele se encontra na coleção católica, que é o livro de Eclesiástico, capítulo 50, versículos 27 e 28, em que a gente lê o seguinte, presta bastante atenção. Há 2 povos que a minha alma abomina, e o terceiro que aborreço. Nem sequer é um povo. Aqueles que vivem no monte Seir, os filisteus e o povo insensato que habita em Siquém.
Esse é um livro que foi escrito no período que a gente chama de interbíblico, né, o período pós-exílico, talvez ali alguns séculos, né, antes da vinda de Jesus. Então a gente consegue se deparar aqui, por exemplo, com o elemento da história, de como que o povo naquela época enxergava justamente os samaritanos, né? Presta bastante atenção. Tem dois povos, como se Deus estivesse dizendo isso, né? Tem dois povos que a minha alma abomina. Quem são esses povos? Os filisteus e o povo do Monte Seir. Quem são as pessoas do Monte Seir? São os edomitas, os descendentes de Esaú. Você vai lembrar comigo, por exemplo, que lá em Malaquias capítulo 1, versículo 2, o povo está reclamando, né? Deus esqueceu da gente, Deus não gosta da gente, Deus não nos ama, que a gente está esquecido, as promessas dele não se cumprem. E Deus vem para eles e fala, não, eu amo vocês, como é que vocês estão esquecendo disso? Vocês esqueceram que eu amei Jacó e aborreci Esaú? Ou seja, eu amei Israel e não trouxe os edomitas, né, os descendentes de Esaú para a minha aliança? Por quê que isso aconteceu? Porque o povo edomita foi um povo que praticou muitas injustiças. Para vocês terem ideia, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, saíram lá do Egito, né? Eles queriam passar pelo território dos edomitas, gente. Moisés estava guiando o povo, eles iam passar por ali, estavam com muita fome, com sede, sem roupa direito, né? Vivendo numa miséria. Alguns anos já eles tinham saído do Egito. Eles pedem para passar por aquele território. E o rei não deixa, fala que vocês não vão passar. Se passar, vocês vão morrer. Moisés até apela para ele, né? E fala, não, olha, a gente é parente, a gente vem do mesmo patriarca lá atrás, somos irmãos. E a gente não vai roubar nada de vocês, não. Se alguém pegar alguma coisa, a gente devolve, não sei quantas vezes mais. E ainda pune a pessoa que fez isso. Aí o rei dos edomitas, quando ouviu isso, gente, foi lá para frente, com um exército armado até os dentes. E falou, aqui vocês não passam. Se alguém passar, vocês vão morrer. Os edomitas praticaram muita injustiça social. Quando o povo de Judá estava sendo levado em cativeiro pelos babilônios, os edomitas estavam lá se alegrando com a tristeza deles, se alegrando com o sofrimento deles, né? Diziam assim, é isso mesmo, destrói esse povo, aniquila esse povo, acaba com eles. Esse é o sentido de Deus amar Israel e rejeitar a Edom. E os filisteus? Os filisteus foram um dos piores inimigos de Israel. Se você voltar na história, desde a época do livro dos Juízes, né? São inimigos poderosíssimos, complicados. Davi é que vai ser ali a pessoa que Deus levanta para conseguir dar um pouco de sossego, né? Hoje, o que a gente chama de Palestina, de certa maneira, tem ali a sua descendência nesse povo filisteu. Né? Uma parte do descendente do povo filisteu, outra parte descendente desse antigo Israel. E aí, então, a gente consegue pegar esse texto e entender o que ele está dizendo. Olha, tem dois povos que a minha alma abomina. Quem são? Os filisteus, que são um povo inimigo, adversário, e os edomitas, que praticaram muitas injustiças. Mas e o terceiro povo aqui que ele está dizendo? Esse aqui nem povo é, esse aqui nem gente é. Presta atenção no tom. Esse aqui nem gente é. Quem é esse povo? Diz aqui que são os que habitam em Siquém. Onde é Siquém? É o mesmo lugar que Jesus está aqui, ó, Sicar. A gente não viu aqui, ó, versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. É o mesmo lugar, tá, gente? Sicar, Siquém, é o mesmo lugar. É uma variação de escrita, de nome. É apenas uma variante, mas é o mesmo lugar. Ele está dizendo aqui, olha, esse pessoal aí de Siquém, ou de Sicar, nem gente é. Mais um motivo para a gente, inclusive, duvidar da inspiração desse livro de Eclesiástico, né? Afinal de contas, qual é o lugar das Escrituras que Deus fala assim com relação a alguma pessoa? Você nem é gente, né? Não é o tom desse Deus amoroso, misericordioso. Numa outra literatura, também apócrifa, que também é produzida mais ou menos nessa mesma época do período interbíblico, mas não é da coleção católica, é da coleção da Igreja Ortodoxa Oriental, chamado Testamento dos 12 Patriarcas. E aí em cada testamento, né, tem um patriarca, são os 12 filhos de Israel, né, as 12 tribos de Israel. E tem um livro, que é o livro de Levi, dentro dessa coleção. O livro de Levi, capítulo 7, versículo 2. Olha o que diz lá. Pois deste dia em diante,
Siquém será chamada cidade dos imbecis, ou dos idiotas. Esse texto foi escrito em aramaico, a palavra que é mais pesada, ela tem uma conotação de burro. Desse dia em diante, Siquém será chamada cidade dos idiotas, dos imbecis, dos burros. Pois como um homem zomba do tolo, assim também zombamos deles. Aqui já dá para a gente começar a ter uma noção do tom que o povo judeu tinha dos samaritanos. Já dá para a gente começar a ter esse tom, para entender um pouco disso. Em Lucas capítulo 9, versículos 52 em diante, até pelo menos os 56, Jesus está passando pelo território dos samaritanos junto com os seus discípulos. E naquela época antiga, gente, o pessoal tinha um costume de hospitalidade. Vinha um viajante, vinha um estrangeiro, você convidava, ei, pode ir dormir na minha casa, pode descansar, aceita uma água. A pessoa quando ia na sua casa, né, você ia lá, lavava os pés da pessoa, dava comida, dava água, passava um perfume, né? Era bem isso. Hospitalidade oriental. Quando eles estão passando por lá, os samaritanos não oferecem nada, até porque tem essa rixa. Era uma rixa tão forte que havia perigo de um judeu passar no território samaritano e sofrer agressão, a pessoa bater nele, chegar, inclusive, a acontecer assassinato. E o contrário também, gente. Se um samaritano passasse no território de um judeu, poderia acontecer a mesma coisa. Mas os discípulos ainda estão no processo da santificação. Ainda não entenderam muita coisa sobre a graça de Cristo Jesus. E eles estão assim, mestre, o que o senhor acha? Vamos orar por esse povo que não ofereceu nada para a gente, nem água ofereceram para a gente. Vamos orar para cair fogo do céu e consumir todo mundo. Discípulos de Jesus, judeus, falando, vamos matar esse povo. Caia fogo do céu e mate eles e aniquile eles. Jesus repreende os discípulos, gente. Lucas capítulo 10. A gente tem ali a parábola do samaritano. Jesus vai contando a parábola. Passa um sacerdote judeu, né? Não ajuda o homem caído no chão. Passa um levita judeu, não ajuda o homem judeu caído no chão. Aí passa um samaritano. O samaritano, eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele estava ocupado. Mas ele para o que ele está fazendo. Ele para, ele vai lá, pega o homem, passa medicamento nele, né? Que era um tipo de analgésico mais comum da época, né? Era óleo, era vinho, azeite, né? Ele passa, esfrega no moço, coloca ele no seu animal de carga, vai para uma hospedaria, passa a noite lá com aquele homem, que ele nem conhece, que ele nem sabe quem é. No outro dia ele tem que ir embora, porque ele tem seus afazeres. O homem ainda está machucado, talvez, ainda se recuperando, acordando. E o samaritano vai até o dono da hospedaria e fala, ó, seguinte, eu vou deixar paga aqui a hospedagem, vou até pagar um pouquinho, mas se precisar, na hora que eu voltar aqui, tiver mais algum acréscimo na conta, eu pago. Tudo isso aconteceu porque um pouco antes, tinha um doutor da lei, um estudioso, que interrogou Jesus falando assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus falou, você é um intérprete da lei, como é que você interpreta? Aí ele falou, eu tenho que amar Deus, toda a alma, toda a força, todo o coração, todo o entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus falou, é isso aí que você tem que fazer. Parabéns, só te falta uma coisa. O quê? Fazer isso daí, colocar em prática isso aí que você falou. O homem ficou com vergonha. E saiu perguntando, quem é o meu próximo? Quem era o próximo para um fariseu, para um judeu? Quem era da seita dele. O fariseu ajudava o fariseu. Ele não ajudava saduceu, ele não ajudava samaritano muito menos, ele tinha ódio. Mas olha que ironia, na parábola, quem é que ajuda? É o samaritano. O desprezado, ele ajuda. Quando Jesus acaba de contar a parábola, ele volta para o doutor da lei e fala assim, ei, o que você achou? Na sua opinião, quem foi a pessoa que ajudou o próximo ali? Quem foi? O judeu tinha tanto ódio do samaritano que ele nem fala o samaritano. Ele não fala, nem isso ele tem coragem de falar. Foi o samaritano que usou de misericórdia. Não, ele falou assim, aquele que usou de misericórdia. O ódio está internalizado. Ainda no Evangelho de Lucas, gente, capítulo 17. A gente tem ali aquela narrativa de 10 leprosos que estão sofrendo, né? Perderam tudo, família, emprego, tudo, estão lá no leprosário. Jesus passa, cura os 10 leprosos. Fala para eles assim, ó, vai lá, se apresenta para o sacerdote, tal, ele que vai avaliar. No meio do caminho todo mundo é curado. Aí
no meio desses 10 tinha um que era samaritano. E ele volta para agradecer. Os outros que eram judeus não, mas o samaritano volta para agradecer. E aí no versículo 17, Jesus, com ironia, né, ele olha assim para aquele bando de judeus e fala assim, ué, como quem diz assim, vocês judeus não são os bons? Ué, cadê os outros judeus? Só voltou esse estrangeiro? Como eu disse para vocês, eles tratavam os samaritanos como estrangeiros. Só voltou esse estrangeiro? Só ele voltou para agradecer? Jesus usou de ironia. João capítulo 8. Jesus tem aquele discurso, aquele momento, né, que ele se indispõe com os fariseus. Jesus está falando com eles ali que eles têm que adorar o Senhor de verdade, que não é daquele jeito, eles honram muito a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Os fariseus estão dizendo, não, que é isso, a gente é tudo filho de Abraão, coisa nenhuma. Vocês fossem filhos de Abraão, vocês buscavam coerentemente ao Senhor, vocês são filhos do diabo. Eles ficam revoltados com isso, né? Depois que Jesus vai dando aquela bronca neles, versículo 48 de João capítulo 8, um fariseu olha para o outro ali, o grupo de fariseus vira e fala assim, aí, não estamos dizendo que esse homem é samaritano, que ele tem demônio? Quando Jesus dá essa bronca neles, eles chamam Jesus de samaritano. Era um xingamento. Judeu não gostava de samaritano. Judeu, nesse tempo aqui, como eu estou dizendo para vocês, eles praticavam atos racistas. Eles detestavam os samaritanos. Entendiam que os samaritanos não eram raça pura. E aí, gente? Aí chega o texto. O texto conta para a gente, então, que Jesus era necessário que ele passasse por Samaria, pelo território de Samaria, não pela cidade, mas pelo território de Samaria. E nesse território que ele chega, como a gente viu aqui, era um território onde havia ali terras que foram dadas para José, por Jacó, seu pai, né? Se você puder abrir aí comigo, rapidinho, o livro de Gênesis, capítulo 33, bem rapidinho, né? Gênesis, capítulo 33, você vai encontrar comigo. Versículos 18 e 19. Dizem assim, ó. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Lá no capítulo 50, a gente vai ter a narrativa dele dando esse terreno para José. Mas eu quero que você abra comigo aqui agora, no livro de Josué, capítulo 24. Porque José recebe essa terra que Jacó comprou, como herança, né? Mas depois, quando José ali também está prestes a morrer, ele fala com seus irmãos. Ó, gente, me prometa aqui, que quando a gente for para a nossa terra prometida, levem os meus ossos para esse lugar. Então, lá em Josué, capítulo 24, versículo 32, a gente encontra a seguinte informação. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Ou seja, é nessa região que Jesus chegou. É nessa região que Jesus encontra com essa mulher. Uma região histórica, patrimônio cultural. Patrimônio importante para a memória do povo samaritano e até mesmo do povo judeu. Local importantíssimo. Jesus chega ali. Por volta de meio-dia. E a gente não sabe a razão certa. Por que meio-dia? Mas por volta de meio-dia, essa mulher sai de sua casa, vai até aquele poço para pegar água. Quando ela termina de pegar água, Jesus olha para ela e fala assim, me dá um pouco de água. E aqui a gente começa a entender um pouco da mensagem nessa noite. Nós estamos focados aqui também dentro de uma perspectiva de evangelização. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. A gente quer evangelizar e a gente quer que cada um ganhe um. Amém? Mas para isso, irmãos, a gente tem que começar a aprender com Jesus. A criar oportunidades. A ser oportunistas. A gente não precisa ficar esperando a pessoa vir procurar a gente.
Ei, fiquei sabendo que você é evangélico, é? E aí, como é que é na sua igreja? O que vocês acreditam? Não, não espera a pessoa te procurar. Provavelmente ela não vai te procurar. A gente tem que ser oportunista. Crie as oportunidades. Tente trazer um diálogo. Tente puxar a pessoa para conversar contigo. Jesus está ali encostado. A mulher foi, pegou a água. Quando ela acabou de pegar a água, não sei nem se Jesus estava com sede mesmo. Mas ele olha para a mulher e fala assim, ei, me dá um pouco d'água. Ele puxou a conversa. Você quer evangelizar alguém? Começa puxando conversa. Seja criativo. E uma coisa que é interessante, sempre que alguém pode te fazer um favor, é uma boa pedida para você conseguir ter um diálogo legal, porque a pessoa já se abre com um pouquinho mais de facilidade. Jesus está pedindo um favor para ela. Quem é que vai ficar negando água, gente? Apesar de ter umas pessoas que negam. Mas quem vai negar? Jesus, na sua sabedoria e criatividade, ele fala, me dá um pouco d'água. Só que tem todo esse pano de fundo que eu comentei com vocês, do ódio dos judeus e samaritanos, dessa tensão. Quando Jesus pede água para ela, a mulher olha para ele, talvez pelas roupas que Jesus estivesse usando, que em algum grau se diferenciavam um pouquinho daquilo que os samaritanos usavam, mas eu acredito que principalmente pelo jeito de falar, pelo sotaque, ela identifica que ele é um judeu. Não é assim também com a gente? A gente também não identifica as pessoas pelo sotaque? Por exemplo, o meu jeito de falar aqui, vocês já sabem que eu não sou de São Paulo. Eu não sou daqui, apesar de que o meu sotaque é meio misturado, né? Eu sou carioca, mas o meu sotaque não é carioca. Eu já perdi o sotaque carioca quando era criança. Eu morei a maior parte da minha vida em Minas Gerais, no interior, mas o meu sotaque também não é tão mineiro. A não ser quando eu vou lá e volto, aí eu volto com o mineirês atualizado. Mas a gente começa a conversar com as pessoas e pega, né? Eu tinha uns alunos, na época que eu dava aula aqui na Faculdade Nazarena, que eram de Piracicaba, e assim, aqui o pessoal puxa o R, né? Mas lá, vocês sabem, o pessoal puxa mais ainda. E aí de vez em quando eu estava dando aula, eu disse, professor, era bem forte, né? Carregado, o jeito de puxar o R. A gente vai conversar com alguém do Sul, eu estudei lá em Curitiba. Eu lembro até hoje de uma irmã que servia café pra gente, né? Chegava lá, pedia café, e ela falava, mas o irmão não quer tomar um pouco de leite quente? Tem uns irmãos aqui também do Sul, né? Sabem como é que eu estou dizendo. O sotaque é diferente. Você vai conversar com os nossos irmãos do Nordeste. Esses dias agora eu estive conversando com o Marlon, um amigo meu de Fortaleza. Até contei para vocês nesses dias aí. Conheci uma missionária lá. A gente quer trazê-la aqui no final desse primeiro semestre ainda, permitindo Deus, né? Mas conversando com ele, né? Bem aquele sotaque lá do Nordeste, né? De vez em quando eu falava umas coisas com ele falava assim, ixi, é mesmo, é macho. Eu não sabia se eu ria, né? É diferente. Sotaque diferente. Aquela mulher, talvez quando ela ouviu Jesus, ela já captou. Esse aqui não é da redondeza. Esse não é samaritano, esse daqui é judeu. Se Jesus fosse mineiro, ele deve ter pedido ali, ei, dá um cadinho d'água aí. Né? Mas ele pediu água. A mulher, quando identifica que ele não é samaritano, ela fala, mas peraí, que história que é essa? Você está dizendo aí que quer água, mas judeu não está com o samaritano, tem até um comentário aqui, ó. Por que o judeu não estava com o samaritano e por que ela agora fica indignada de Jesus pedir água para ela? Porque o judeu considerava o samaritano impuro, como um estrangeiro, e era pior ainda, o samaritano era pior ainda, porque ele era aquilo que eu falei para vocês, aquela ideia de uma raça mestiça. Então, por exemplo, nas leis de pureza e impureza do Antigo Testamento, se uma pessoa estivesse impura, tocasse numa coisa, no objeto, aquela pessoa tornava aquele objeto impuro. E aí eu, que estou puro, fui lá, toquei no objeto impuro, fiquei agora impuro. E tenho que ficar durante um tempo me lavando, para me tornar puro outra vez. Tinha algumas coisas que tornavam as pessoas impuras. Por exemplo, tocar em cadáver. Aí você colocava o cadáver em um lugar ali para fazer o sepultamento. Vinha alguém que não era da família, porque tinha só essas questões aí que eram ali a exceção, né? Questão, talvez, ele do sacerdote também para envolver alguma questão cerimonial. Mas vinha outra pessoa, tocava, pronto, ficava impuro. Não podia. E a mesma coisa se dava nessa questão do copo com água aqui. A mulher podia estar até limpa. Mas ela era considerada impura pelos judeus. Então, se ela pega o copo com a mão dela, coloca a água lá dentro. A água está limpinha, mas o copo está impuro. E Jesus coloca a mão,
na cabeça do judeu daquela época, ele ficaria impuro. Precisaria ficar um tempo se lavando, se purificando. Por isso que a mulher está indignada. Mas eu já vou adiantar para vocês uma coisa que também faz ela ficar na defensiva. Não é só o fato da tensão entre judeus e gentios. Mais para frente, Jesus vai pedir para ela chamar o marido, né? Ela vai dizer, eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer, você disse a verdade, você já esteve com 5 homens, o homem que você está agora não é seu marido. Gente, se hoje em dia ainda é complicado para uma mulher, esteve numa relação, não deu certo, foi para outra relação, não deu certo, foi para outra relação, não deu certo. Se ainda hoje para as mulheres é complicado, imagine naqueles dias. Era uma mulher rejeitada pelos homens e pela sociedade. Quando Jesus se aproxima dela, pede água, judeu pedindo água para a samaritana, nesse contexto, ela já deve ter pensado, é mais um que quer se aproveitar de mim. Por que você está me pedindo água? Você quer água? Você, judeu, quer água? Não. Some daqui, né? Como se ela quisesse dizer algo nesse sentido. Está na defensiva. Mas é o que eu falei. O bom evangelista cria diálogo, cria conversa. Cria oportunidade. É um oportunista. A conversa podia ter morrido ali, mas Jesus continua. E Jesus diz para ela agora o seguinte, olha mulher, estou te pedindo água, mas se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria água. Imagina a situação. Quando a mulher ouve isso, tem toda essa questão do judeu, da tensão do judeu com o samaritano já, muitas vezes sendo desprezado, vem um judeu agora e fala, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água? A mulher agora já fica com aquele tom, esse cara está se achando. Ela está pensando que é o suprassumo. Ela está se achando demais. Está pensando que é a última bolacha do pacote. Mas como eu sou carioca, né, o último biscoito do pacote, né? Está achando que é isso. E ela devolve. Veja, é proposital. Jesus coloca esse palavreado para ela continuar a conversa com ele. Jesus está tentando pegar ali o momento certo. Quando ele fala isso, se você soubesse quem eu sou, você pediria água, a mulher fica revoltada. Ela fala, por acaso, você é maior do que os nossos antepassados, que os nossos pais? Você é maior do que Jacó, que comprou esse território aqui, que deu para o filho dele José? Você é maior do que Jacó, que fez esse poço, que cavou esse lugar aqui? Você é maior do que ele? Mal sabia ela. Ele não só é maior do que ele. Não só é maior do que Jacó. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mal sabia ela. Era com ele que ela estava conversando. Quando ela dá essa resposta, Jesus agora também de novo continua na conversa. Poderia ter morrido ali mais uma vez, a conversa, mas Jesus continua. Mulher, essa água aí que você está bebendo, você veio buscar? Essa água aí, quem toma dela volta a ter sede. E é verdade, né? Vai lá no filtro, toma água, daqui a algumas horas, seu organismo pede água de novo. Mas, mulher, eu tenho uma outra água para te dar. Eu tenho uma água diferente. Quem beber dessa água, nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu tenho é uma água viva. Aí deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quando ele diz isso, a linguagem de água viva tem a ver lá com a profundidade do poço, que seria a nascente da água. Os poços naquela época, né, em geral, tinham cerca de 30 metros de profundidade. É como se ele estivesse dizendo assim, olha mulher, se você me pedisse água, eu ia lá embaixo no fundo do poço, ia lá na nascente da água, eu não ia pegar essa água que está aqui em cima. Eu ia lá no fundo do poço e ia pegar da nascente, da água viva, que está se movimentando, borbulhando ali, ó. Ia pegar dessa água e trazer para você. Aí a mulher é sarcástica, gente, olha aqui, ó. A mulher é sarcástica. Ela, depois que Jesus diz isso, ela responde assim, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não precise mais ter sede, nem precise vir aqui, né? E sem contar que há um momento que ela pergunta assim para Jesus, o senhor não tem balde? Versículo 11, o senhor não tem balde, o poço é fundo, como é que você vai trazer essa água viva? Como é que ele vai trazer essa água? Ele conseguiria descer lá para pegar água? Ele está pedindo água para ela, tem como descer para pegar essa água que vem lá justamente da fonte.
Mas é que Jesus está explicando para ela, não dessa água da fonte que sai ali do poço, mas de uma água que vem de outra fonte, de outro lugar, de uma fonte espiritual, de uma fonte que vem do alto, de uma fonte que jorra do trono de Deus, de uma fonte que jorra do próprio Senhor, de uma fonte que vem do Deus vivo. No livro do profeta Ezequiel, ele tem uma visão do trono de Deus, de uma água que jorra de lá, gente. Uma água que está em movimento, uma água que não está parada. Quem gosta de água parada é o mosquito da dengue. Agora o Senhor tem água viva para a gente, água que está em movimento, água que está fazendo diferença, água fresquinha. Água parada não é boa nem para a sua saúde. Mas Ele tem água viva, que está saindo da fonte, jorrando, para trazer diferença para a gente, porque o nosso Deus é um Deus de movimento, é um Deus de criatividade, é um Deus que faz coisas novas. É um Deus que faz coisas novas ainda hoje. O profeta Ezequiel vê esse rio jorrando do trono. Ele vem aqui para baixo, ele vai seguindo. Num primeiro momento as águas dão nos tornozelos. Ele anda mais algumas metragens e as águas agora estão no joelho. Ele anda mais um pouquinho, as águas agora estão nos lombos. Ele anda mais um pouquinho, não tem como mais andar, tem que nadar. E essa água deságua no mar morto, que é chamado de morto porque não tem vida. A concentração de sal é tão grande que nenhum peixe sobrevive ali dentro. Mas quando a água viva do Senhor deságua no mar morto, o mar morto deixa de ser morto. Tem vida lá dentro. Porque é isso que essa água viva faz. Ela é tão viva que ela produz vida. Ela é tão viva que ela dá vida. E você pode chegar com o seu semblante caído na presença de Deus, mas Ele traz vida para você. Você pode chegar morto, mas Ele te rejuvenesce, Ele te ressuscita, te revivifica. É isso que essa água viva faz. A mulher no primeiro momento ainda não entende, ela está ali ainda com ironia. Senhor, me dá dessa água então, eu não quero mais ter sede, não vou mais ter trabalho, né? Não vou mais precisar voltar no poço. Dá trabalho ficar vindo aqui para pegar água, não vou mais precisar disso. Me dá dessa água aí então. Aí Jesus de novo. O que eu disse para vocês? O bom evangelista, ele cria oportunidade. O que Jesus faz aqui agora? Ele olha para aquela mulher e diz assim para ela, versículo 6. Vai lá e chama o seu marido. Volta aqui. Eu até te dou a água. A primeira vai lá chamar o seu marido. Aí a mulher responde, eu não tenho marido não. Era uma improvável. Quando ela diz isso poderia significar muitas outras coisas. Eu sou solteira, eu sou viúva, eu não tenho marido. Aí Jesus diz para ela, né? Bem disseste, não tem marido. E você já esteve em 5 relacionamentos. O relacionamento que você está agora também não está efetivo. O homem que você também está vivendo agora não é o seu marido. Estava no 6º relacionamento, não tinha dado certo. Essa mulher é uma mulher improvável. Improvável. Para começar, já era mulher naquela sociedade. Se hoje ainda é difícil para as mulheres, imagina naquele tempo. Era improvável. Era improvável, porque além de mulher, era samaritana. Tinha que ficar lidando com os preconceitos e discriminações com os povos vizinhos. Além de mulher e além de samaritana, era uma mulher que já tinha sido rejeitada, ou de repente viúva, não sabemos aqui, mas ela já esteve em 5 relacionamentos, mas sofreu rejeições. E por estar no 6º relacionamento agora, é improvável que aquela sociedade não tolerava isso. Veja, depois quando os discípulos voltam, que eles tinham ido para a cidade comprar comida, quando eles voltam e veem Jesus conversando com a mulher, o que é dito aqui para a gente? Que eles ficam assustados, eles ficam admirados, né? Olha aqui, versículo 27. Naquele momento chegaram os discípulos a Jesus e se admiraram ao vê-lo conversando com uma mulher. Imagina os discípulos chegando tudo junto da cidade, param no cantinho e falam, ih, rapaz, Jesus está ali conversando com uma mulher. Ficaram admirados. A tradição rabínica da época, já que Jesus era meio que considerado um rabi, né? A tradição rabínica da época dizia que um rabi, ele não podia ir pelas ruas num certo horário e conversar sós com nenhuma mulher, inclusive com a sua própria esposa. Então assim, ia escurecendo, principalmente, ele tinha que evitar, para não dar um mau testemunho.
Quando os discípulos chegam, eles ficam meio admirados de ver Jesus conversando sozinho com aquela mulher. Não falam nada, não perguntam nada. Mas veja, improbabilidade. Era mulher, era samaritana, era rejeitada, não só pelos homens, era rejeitada pela sociedade. Porque não era só os homens que rejeitavam elas nesse sentido, né? Mas as outras mulheres também rejeitavam ela, né? Porque olhavam para ela e ficavam, tá vendo? É mais uma aí que não deu certo, é mais uma que a história de vida é complicada, essa daí eu não posso nem chegar perto. Mal vista, mal falada, má reputação. Como eu disse, se hoje ainda tem isso, imagina naquele tempo. Improvável. Eu quero que você pense nessa noite. Quantas improbabilidades também tem na sua vida? Quantas improbabilidades você tem, ou já teve, até chegar aqui? Quantas improbabilidades, hein? Onde é que você nasceu? Onde é que você viveu? Onde é que você cresceu? Qual foi o seu poder aquisitivo? O que você tinha? Que condição você teve? Que escola você conseguiu estudar? Que oportunidades apareceram para você? Quem abriu oportunidade para você? Quais improbabilidades você teve até aqui? Mas ainda bem, gente, que a gente serve um Deus que não está muito preocupado com a probabilidade. Ele até gosta do contrário. Ele gosta de usar as coisas que não são para confundir as que são. Ele gosta até mesmo de usar as coisas improváveis para confundir as prováveis. Essa mulher aqui que era improvável. Improvável. E quando Jesus diz isso para ela agora, ela desmonta. Suas improbabilidades agora não têm mais força. Seus meios, seus receios, seus anseios ruem ao chão. Quando Jesus fala para ela, chama o teu marido, ela diz, eu não tenho marido. Jesus retruca ela, você disse bem, não tem marido, porque já tiveste 5 homens e o que você está agora não é o teu marido também. Tudo cai por terra. A improbabilidade começa a ser probabilidade. A mulher se abre e ela começa agora a travar um diálogo mais humilde com Jesus. Primeira coisa é que ela reconhece que Jesus é um profeta. Ela ainda não entendeu quem é Jesus. Mas ela já entendeu, não é mais um que quer se aproveitar de mim. Então ela olha para Jesus e fala, estou vendo que você é um profeta. Você não me conhece, você não é das redondezas. Você não veio para se aproveitar de mim. Você sabe da minha vida, né? Você já entendeu o meu sofrimento, você já entendeu a minha luta, a minha agonia, minhas batalhas. Você já entendeu o que eu tenho passado até aqui. Você já entendeu as minhas improbabilidades. Você é um profeta, estou vendo que você é um profeta. E ela quer tirar dúvida. Ela agora quer tirar uma dúvida. Olha que bom, Jesus conseguiu fisgar, é o que eu falei. O bom evangelista, a boa evangelista, puxa o assunto. E ele está tentando fazer o quê? A outra pessoa se interessar pela conversa. E ela agora se interessou. Agora Jesus tem a atenção dela. Ela quer tirar uma dúvida religiosa. Lá na época que o pessoal estava reconstruindo o templo em Jerusalém, na época de Esdras, Neemias, né, que tem aqui na Bíblia, estavam lá reconstruindo o templo. Alguns homens vieram para tentar ajudar, fazer parte desse processo, e eles foram expulsos. Vocês não podem fazer parte desse processo, não. E eles criaram a religião dos samaritanos. Quando criaram a religião dos samaritanos, eles também construíram um templo no monte, chamado Gerizim. Lá em Deuteronômio 28, a gente tem lá a separação, né, de 2 blocos de pessoas. Tem um grupo de pessoas que vai para o monte Gerizim, e tem um grupo de pessoas que vai para o monte Ebal. O povo que está no monte Gerizim está recitando as bênçãos da lei. Se você ouvir isso aqui tudo, obedecer e tal, essas bênçãos virão, te alcançarão, etc. e tal. São as bênçãos. Depois vem as maldições. Se você não der ouvido, essas maldições virão, etc, etc. Né? Então, ficou também como sendo um lugar importante e especial para eles. Eles constroem um templo no Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos. Mais ou menos 100 e poucos anos, aí quase, no máximo 200 anos, antes da vinda de Cristo, esse templo foi destruído. Mas o monte continuou sendo um local de adoração pública dos samaritanos. E os samaritanos também não acreditavam no que a gente chama de Antigo Testamento todo, né? Que os judeus chamavam de Tanakh. Eles não acreditavam nisso tudo, só acreditavam no Pentateuco. Então, quando Jesus está conversando com ela, ela quer tirar a dúvida. E a dúvida que ela quer tirar é a seguinte: Senhor, onde que é o lugar certo para adorar? É nesse monte aqui que os nossos pais adoram há muito tempo? Ou é lá em Jerusalém? Onde que é o lugar certo para adorar? Qual é o local certo de adoração? Jesus responde para ela, mulher, a hora já chegou. A hora está vindo, a hora já chegou. E não é nem nesse monte, nem naquele lugar que vocês vão adorar a Deus, mas o verdadeiro adorador
adora ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque a gente não precisa estar preso especificamente a um local feito por mãos de homens, né? A gente tem a liberdade de adorar o Senhor onde quer que a gente esteja. Você pode estar no seu carro dirigindo. Quantas vezes eu tenho essa experiência? Às vezes eu volto de viagem, ou estou indo viajar, ou às vezes eu estou vindo de Campinas para cá. Principalmente quando eu estou sozinho, que eu posso colocar o som lá nas alturas, eu ponho bem alto, e vou cantando, e vou adorando, e o Senhor me visita ali no carro, gente. Quantas vezes eu já chorei ali no carro, já clamei ao Senhor ali no carro. É gostoso demais, não tem mais um lugar específico para você adorar. Isso quer dizer que eu não preciso vir aqui para o templo, pastor? Isso quer dizer que eu não preciso vir aqui para a nossa reunião do nosso culto público aqui? Não, porque aqui também é um local importante para a gente crescer juntos. Aqui a gente é edificado juntos, aqui a gente aprende junto. Aqui tem alguém te ensinando e Deus está puxando a sua orelha. Sozinho você não aprende. Mas aqui, juntos, a gente aprende na simplicidade de um irmão, na simplicidade de outro irmão, e a gente aprende com o testemunho de alguém, a gente aprende com todo mundo. Aqui a gente cresce. Mas o verdadeiro adorador está com o espírito conectado com Deus. Ele sabe que não é o prédio que faz a diferença. O que faz diferença é a sua conexão espiritual com o Criador. Tem que adorar em verdade também, porque afinal de contas os samaritanos não acreditavam na Bíblia inteira. E separavam lá apenas o Pentateuco, né? Tem que adorar em verdade, na totalidade da verdade. Eu não posso hoje em dia, está muito na moda, né? Deixa eu pensar aqui só o que me interessa na Bíblia. Não, irmãos, eu tenho que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu tenho que acreditar na totalidade das Escrituras. Porque o apóstolo Paulo escreveu, inclusive para Timóteo, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Adorar em espírito e em verdade envolve isso. Quando Jesus termina de explicar isso para essa mulher, a mulher agora então no versículo 25 diz para ele: eu sei que vai vir o Messias. Messias é uma palavra mais aqui do hebraico, né? Ela está dizendo, eu sei que vai vir o Machia. O Messias, o Machia. Que é chamado de Cristo. Cristo já é a tradução grega, né? O povo falava muito grego, era o idioma comercial da época, né? O pessoal chama em grego aí de Cristo. Eu sei que ele vai vir. E é aquilo que eu falei para vocês. O improvável se torna provável. O improvável se torna provável. Jesus nunca tinha dito tão abertamente para alguém: eu sou o Messias. Mas agora ele fala para essa mulher: eu sei que o Messias vai vir. Aquele que o pessoal chama de Cristo, ele vai vir. Eu sei que ele vai vir. A mulher que era improvável, mulher samaritana, rejeitada pelos homens, rejeitada pelas mulheres, rejeitada pela sociedade. Foi a mulher que recebeu essa revelação do próprio Cristo, da própria boca de Jesus. Jesus podia ter dito essas palavras para os discípulos, mas nem para eles ele disse isso aqui tão abertamente. Mas quando a mulher falou: eu sei que o Messias vai vir, Jesus olhou para ela no versículo 26 e falou: eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. O improvável se torna provável. Aleluia. Aí nesse intervalo os discípulos chegam. Veem Jesus conversando com a mulher, não entendem muito. Depois que Jesus termina de conversar com a mulher, ela sai. E no versículo 28, é dito aqui então que a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Chutou o balde, literalmente, né? Chutou o balde. Jogou o balde dela fora e foi para a cidade. E o improvável se tornou? O improvável se tornou? Provável. A mulher improvável se tornou provável. Ela vai para a cidade. Se torna uma evangelista. Quem sabe, talvez, a primeira ou uma das primeiras evangelistas que a gente encontra no Novo Testamento. Ela vai para a cidade. E ela começa a dizer para o povo que rejeitava ela, o povo que não dava muita credibilidade para ela. Versículo 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? O improvável se tornou provável. Porque no versículo 30 diz que então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aleluia. Nós temos improváveis aqui nessa noite também. Mas que o nosso Deus pode fazer provável. Não conheço o teu passado todo. Alguns irmãos eu já conheço, já me contaram algumas coisas. Outras pessoas eu conheço um pouquinho mais de perto.
Mas mesmo os que eu conheço um pouco mais de perto, têm as suas improbabilidades. Mas o nosso Deus é o Deus que transforma a improbabilidade naquilo que é provável. Como ele usou essa mulher, gente? A mulher que... Quem é que a sociedade... De que forma a sociedade daria algum valor para ela? Mas Jesus deu. Como eu disse, Jesus é o primeiro a dar voz para as mulheres. Essa mulher tem voz. Não era ouvida, mas agora é ouvida. Gente, conheci o Messias. Ele veio falar comigo, ele contou minha vida todinha. Vamos lá, eu vou levar vocês até eles. Ela tem voz. Jesus quer usar a tua vida também. A gente vai encerrar, eu sei que hoje a gente passou um pouco aqui do horário, começamos atrasados. Noite de ceia também a gente sempre passa um pouquinho. Mas a gente está aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade, como Jesus falou com essa mulher, amém? Eu sei que amanhã você tem que acordar cedo, eu também, bem cedo. Mas não vamos voltar para casa do mesmo jeito que a gente chegou, não. Jesus quer levantar improváveis aqui, nessa noite, para levar a mensagem dele nessa cidade. E onde quer que você more também. Porque temos pessoas que não moram em Vinhedo, moram em outras cidades. Pode ser improvável, mas Jesus pode tornar provável. Vem aqui na frente você que quer se tornar alguém provável nas mãos do Senhor.